Há anos atrás eu conheci uma senhora, tive o privilégio de batizá-la, e essa senhora tinha nascido num berço, não é, de uma religião afro-brasileira, e ela não conhecia outra coisa a não ser os ditames da sua religião. E um dia ela fazendo as cerimônias da sua religião, e nessas cerimônias se usam roupas, né, diferentes, paramentos, e tem algumas liturgias diferentes para a gente, e uma delas é fazer uma dança numa roda de pólvora. Então se faz um rastilho de pólvora e a pessoa dança com aquelas roupas no meio daquele rastilho de pólvora, e ela era encarregada daquela parte, ela tinha que dançar naquela roda. E ela já tinha feito isso muitas vezes, mas daquela vez a sua roupa pegou fogo, quase que ela morre. E aquilo ficou na cabeça dela. Ela disse assim: como é que eu posso adorar a Deus e o Deus que eu adoro quer me matar? E aquilo não saía da cabeça dela. E um dia ela estava no ônibus, não é? E o ônibus cheio, na cidade de São Paulo, ali lotado, e ela estava ali, ficou pensando nisso, incomodada com aquilo. Ela fez uma oração. Ela disse assim: Deus, se o Senhor é algo diferente do que eu conheço, do que eu aprendi, e se o Senhor pode me ensinar o teu caminho, então, e se o que eu vivo não é o teu caminho, me impede de voltar naquele lugar. Essa foi a oração dela. Sabe aquelas orações meio telegrama, né, que você manda assim, você nem está pensando muito, não tá numa atitude de oração, você está com o seu pensamento dentro do ônibus, mas Deus ouviu aquela oração. E aquela senhora, então, no dia certo das cerimônias que se praticavam naquele lugar, ela pegou o seu carro e foi na direção daquele lugar, e ela se perdeu. E ela chegou num determinado lugar e disse assim: mas o que está acontecendo? A minha vida inteira eu vou sempre para esse lugar, como é que eu posso me perder no lugar que eu conheço? E aí o Espírito Santo, ela não sabia, o Espírito Santo falou para ela assim: você não me pediu para te impedir? Eu estou te impedindo. E ela se arrepiou quando teve aquele pensamento, guardou aquilo na mente e não voltou mais. Ela foi despedida do emprego, começou a trabalhar numa loja, numa outra empresa, e ali do lado dela tinha um diácono da nossa igreja, e aquele diácono começou a anunciar a palavra de Deus, e aquela mulher ouviu a respeito de Jesus, e Jesus se tornou o Salvador e Senhor da vida dela, o libertador da vida dela. E sabe o que essa história, esse testemunho que eu presenciei, eu vi, me ensina? É que não existe distância grande demais que a graça de Deus não possa nos alcançar. Não importa o que você esteja vivendo, Deus ama você, tem um plano para a sua vida, e Ele vai manifestar na sua vida. Se para os magos Ele precisava usar uma estrela, porque eles eram astrólogos, e Deus usou aquilo que estava lá para mexer com eles, será que Ele não pode usar alguma coisa que está acontecendo na tua vida para dizer: escuta, filho, eu tenho algo para a tua vida? Sabe o que é que nos impede de chegar perto, de desfrutar da graça de Deus? Não é a distância, porque Deus é grande demais, é a dureza do nosso coração. Por isso, o que eu aprendo com esses magos é que eles estavam tão longe, mas por causa do coração deles, eles eram aqueles que estavam mais perto de Jesus naquela hora. Mas quando eu penso ainda no Natal da pandemia, eu fico pensando nas dificuldades que a gente vai viver para celebrar o Natal nesses dias. Talvez nós tenhamos que fazer algo diferente do que sempre fizemos. Talvez esse vai ser o Natal em que as festas serão virtuais. Mas eu queria dizer para você que mesmo que a gente esteja longe, a gente vai poder estar muito perto, porque
estar perto ou longe depende do coração da gente. E aí eu diria para você, seja criativo, demonstre amor, revele amor de Jesus a alguém, comece pelos seus, mas não pare aí, porque na pandemia a gente vai ter que aprender que a distância não é medida por metros ou quilômetros, mas pela atitude do nosso coração, seja para com Deus ou seja para com os nossos queridos. Segundo personagem que eu queria colocar diante de vocês são os doutores da lei. Mateus 2, versos 3 a 6, diz assim: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Queria destacar então esses sacerdotes e doutores da lei daqueles dias. No contexto, eles eram os que estavam mais perto. Mas, no entanto, quando a gente olha a história, eles estavam tão perto, mas ao mesmo tempo estavam tão longe do Salvador. Diferentemente dos magos, eles estavam muito perto da cultura e dos costumes, eles eram judeus. Eles estavam tão perto da fé, porque eles também esperavam o Messias prometido. Eles estavam muito perto da palavra, porque eles conheciam a Bíblia, conheciam as profecias. Eles estavam tremendamente perto fisicamente, porque de Jerusalém a Belém são 8 quilômetros. É como se a gente saísse daqui e fosse a um bairro de Curitiba, não é? Eu não sei, né? Mas quem sabe lá, Novo Mundo, né? Algum bairro aqui, se a gente sair daqui desse lugar que nós estamos, 8 quilômetros. Mas eles estavam tremendamente distantes. Por quê? Porque faltava humildade para eles. Por isso eles não procuraram e nem adoraram. Quando chegaram os magos e eles disseram: nós vimos a estrela dele, e onde é que vai nascer? É em Belém. Puxa vida, não é? Eles poderiam ter ido junto com os magos. Mas eles eram doutores da lei, e aqueles lá eram só magos do Oriente. E eles não quiseram se envolver com isso. Eles estavam tão distantes da capacidade de adorar. Por isso eles não estavam dispostos a deporem os seus tesouros aos pés do Messias. É interessante porque os magos do Oriente vieram com os seus tesouros. Você lembra? Ouro, incenso e mirra. Eles vieram, fizeram um investimento para fazer uma viagem desse tipo naqueles dias. Era caro, gente. Não era barato, eles fizeram tudo isso. Mas para esses homens, o problema não eram os recursos, porque eram 8 quilômetros, mas eram os seus tesouros religiosos. Eles não queriam abrir mão dos seus conceitos, dos seus preceitos, para ouvir a voz de Deus. Como se eles pudessem dizer a Deus o que Deus devia fazer. Há muitas pessoas que estão tão perto de Jesus porque conhecem a palavra de Deus, porque cresceram num berço cristão, mas ao mesmo tempo estão tão distantes dele, e a razão disso é porque falta-lhes humildade. E sabe qual é a humildade que falta? De reconhecer que eles são vazios, que está faltando alguma coisa aqui dentro do coração, gente. Sabe, andar com Jesus não é a gente professar uma fé religiosa que tem uma placa em algum prédio. Andar com Jesus é sentir a presença e o poder do Espírito Santo dentro do coração da gente.
E se a gente não vive isso, está vazio. E não importa o que a gente acredite, mas está lá, a alma está vazia. Porque às vezes nos falta também humildade para depor os nossos próprios tesouros. E aqui eu não estou falando de grana, não, eu estou falando dos nossos tesouros interiores. Talvez o tesouro mais difícil, não é? De você depor é dizer: eu sou o dono do meu nariz. E você vai dizer: não, de agora em diante o dono da minha vida é Jesus. Porque não tem jeito de a gente estar perto de Jesus sem a gente se curvar diante dele e dizer: de hoje em diante tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E a gente se entrega a Jesus. Às vezes a gente tem que depor os nossos tesouros religiosos, porque eles não nos levaram a Jesus. Só colecionamos uma série de tradições. A semana passada foi um dia muito gostoso. Eu não estava aqui, mas domingo passado à noite nós tivemos o batismo aqui. E até a pergunta, não é, para a pessoa ser batizada foi feita em árabe. Porque ele era, esse senhor que foi batizado era um muçulmano. E ele é migrante, chegou aqui no Brasil. E aí, através de uma célula que a nossa igreja tem na língua árabe, ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Agora, imagina quantos tesouros religiosos ele teve que colocar aos pés de Jesus. Nesta pandemia, não importa a distância, o que importa é o coração. Porque às vezes a gente está tão perto, mas está tão longe. Está tão perto, mas está tão longe. E se a gente olhar para as famílias, nesse Natal da pandemia, eu conheço tanta família que está quebrada, que tem parentes que não se conversam, tem irmão que não fala com irmão há vários anos, tem filhos e pais que não se conversam. Você fala: pastor, isso não existe. Eu conheço muitos. E sabe, às vezes o problema não é uma pandemia, o problema é que falta-nos humildade para perdoar e para pedir perdão. Anos atrás, uma família estava na igreja, já começou a frequentar os cultos assim, né? E foi muito interessante porque descobriu a igreja e foi lá, ninguém, não conhecia ninguém, foi assistir um culto e depois voltou outra vez. E estávamos no culto do Dia das Mães. E eu falando sobre família, não é? E sobre a necessidade de restauração na família. E aquela família tinha um problema, tinha tido uma briga dentro da família. E eles tinham rompido, não é, com o papai e a mamãe do marido, sogro e sogra, não é, da senhora, e isso já há alguns anos, tanto que os avós já há muitos anos não viam os netinhos. E chegou naquele Dia das Mães, porque quando Deus trabalha a nossa vida, Ele não trabalha só por fora não, Ele mexe com tudo. E aí, quando eles estavam naquele culto, Dia das Mães, e o Espírito Santo falou para eles: olha, vocês têm que resolver isso, vocês querem me servir? Tem que acertar. E aí a esposa olhou para o marido e disse: nós precisamos ir visitar sua mãe hoje. Aí ele olhou para ela e disse: mas como é que nós vamos lá? De que jeito nós vamos lá? Faz tantos anos. Nós vamos dar um jeito, vamos passar num lugar, aí a gente compra uma comida e a gente vai lá na casa do seu pai e da sua mãe. Ele disse: mas com uma cara de pau. Falou: não, a gente põe os netinhos na frente para tocar a campainha e a gente fica atrás. A estratégia é boa, né? Fala a verdade, né? E aí então eles chegaram naquela casa. Quando chegaram naquela casa, tocaram a campainha, estavam os netinhos, abriram a porta, olharam, não sabiam o que falar, mas daí o netinho, netinha, vovô, vovó, né, aquela coisa toda. Eles: que legal, entra, ninguém falou nada, né? Puseram a comida na mesa, almoçaram, e ninguém tinha coragem de tocar no assunto. Aí chegou um dado momento, o vovô pergunta para o casal: por que vocês vieram aqui?
E aí, então aquele casal disse assim: nós estávamos na igreja e nós estávamos ouvindo uma mensagem, e Deus falou profundamente ao nosso coração que a gente não podia continuar na nossa jornada de fé se a gente não pudesse reconciliar com as pessoas significativas para nós. E então nós saímos da igreja e viemos aqui. E aquele senhor começou a chorar, aquela senhora também, e depois eles disseram assim: vocês poderiam fazer um favor? Eu falei: claro. Vocês poderiam nos levar hoje à noite na sua igreja, porque eu quero ouvir essa mensagem e eu quero participar de um culto assim. Sabe, queridos, as pessoas não estão buscando os detalhes, os paramentos, eles estão buscando uma essência. E esse Natal da pandemia pode ser um Natal da reconciliação, o Natal do perdão, o Natal de uma reestruturação de vida. Eu já vi isso acontecer de tantas maneiras, de famílias aqui que não conheciam o seu pai. Estou vendo, um deles está aqui, não conhecia o Senhor, começaram a orar: Senhor, mostra onde está, a gente não sabe onde está. E Deus fez um milagre, mostrou onde estava, e eles puderam se reconectar. Outros que não se conversavam foram lá, abençoaram, cuidaram, até construíram casa para eles. Deus faz coisas tremendas, porque não é a distância que nos separa, é o coração duro que nos separa de Deus e nos separa das pessoas. E queria concluir com você agora, dizendo que termina essa história com uma tragédia. Diz assim a palavra de Deus: e então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, e enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Herodes, ele também estava muito perto. Ele possuía conhecimento, ele sabia da profecia, ele tinha ouvido da miraculosa experiência dos magos, porque eles falaram para ele. Mas ao invés de adorá-lo, ele tenta destruir aquele que merece adoração. Por quê? Porque a presença de Jesus, a dignidade, a glória, o propósito do Senhor Jesus aos olhos de Herodes era uma ameaça. Ele via o seu estilo de vida ameaçado, ele via a sua autoridade ameaçada, a sua dignidade, o seu poder. E sabe, há pessoas que são como Herodes ainda hoje, não somente são indiferentes à voz de Deus, mas lutam com Deus e com a sua mensagem. Lutam com Deus. Às vezes lutam não somente com Deus, mas com os seus queridos por causa da fé. E às vezes não são capazes de perceber que são simplesmente gente, seres humanos. E sabe, lutar com Deus é a maior tolice que pode existir. Quem pode derrotar Deus? Alguns anos atrás, eu conversava com um líder da igreja que estava em pecado. E é interessante como a gente trabalha às vezes com os nossos próprios erros. E eu conversava com essa pessoa foi disciplinada e por causa desse pecado. E eu dizia: toma cuidado, porque quando a gente luta com Deus, não tem como a gente ganhar, a gente sempre vai se machucar.
e a vida nos machuca. Deus não precisa fazer nada, a vida nos machuca. Passaram-se os anos, e eu tive o privilégio de voltar a conversar com essa pessoa, quebrada, mas louvado seja Deus, está voltando para o Senhor, porque não tem caminho fora da graça de Deus. Mas como dói, porque quando a gente luta com Deus, não tem como vencer, as marcas vão ficar na nossa própria vida. Eu queria, nessa noite, dizer para você, o Natal da pandemia vai ser diferente. A gente talvez não consiga fazer o que a gente sempre fez, a cidade vai estar diferente, os lugares vão estar diferentes, mas há uma mensagem que não mudou: Jesus te ama e tem um plano para a sua vida, e que não importa quão longe você esteja hoje, se o seu coração estiver aberto para que aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, Ele vai te trazer para perto dEle. E não importa qual a dificuldade que você tenha para compreender, porque se for preciso fazer uma estrela se movimentar de uma maneira diferente no céu, né? Porque na verdade quem está girando é a terra, né? Mas nós estamos vendo lá estrelas. O que está acontecendo? Deus vai fazer. Por quê? Porque se o seu coração estiver aberto para Ele, Ele vai te fazer tudo o que for necessário para trazer você para perto dEle. Se Ele já deixou o seu céu, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, desceu ao Hades, tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, será que Ele não pode fazer qualquer outra coisa? Então, distância não é o problema. Eu tenho visto nessa pandemia muita gente que estava afastada do Evangelho voltando para Jesus, porque Deus está usando esse tempo difícil para a gente refletir sobre coisas que têm de fato significado, porque algumas que eram mera ilusão já se demonstraram assim na vida da gente. Então eu queria dizer para você, seja um daqueles que mesmo que esteja tão longe, possa estar tão perto. Não seja como aqueles que estão tão perto, mas estão tão longe, porque rejeitam aquilo que Deus está falando, porque o orgulho está aí dentro. E não seja como Herodes, que não somente rejeita, mas odeia e tenta destruir a mensagem e o mensageiro. Por quê? Porque Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. E eu espero que isso não precise acontecer nos dias de sofrimento. Tem gente que só acredita quando vem uma batalha tão grande na vida. Eu quero dizer que não chegue esse dia para você, mas ao contrário, que você possa experimentar a graça de Deus com alegria. E olha na sua casa, que esse seja o Natal da reconciliação, do amor, do carinho, da doação, da ajuda, do socorro, de ver quem na sua família está precisando de alguma coisa, e você voluntariamente, sem ninguém lhe pedir, ir lá e servir e abençoar. Porque enquanto a gente faz isso, a gente honra o nome do Senhor. Nessa noite eu queria orar com você para a gente encerrar esse culto. E queria perguntar para você que está aqui com a gente, e também perguntar para quem está nos ouvindo. Se você estiver ouvindo pelo rádio, então encosta o teu carro agora no meio-fio, porque a gente vai orar ao Senhor para você orar junto com a gente. Se você está aí na sua casa assistindo pela televisão, está assistindo pela internet, pelas mídias sociais, toma uma atitude agora de oração na presença de Deus. Está deitado? Se coloca de pé ou ajoelhado à beira da cama. Se você está na sala, se ajoelha ali na poltrona. Nós vamos falar com o Deus Todo-Poderoso.
E eu costumo dizer que quando Deus fala com a gente, nós temos que ter a coragem de responder, porque Ele é digno da nossa resposta. Você já falou com alguém, que você está falando com a pessoa te ignora? Não dá raiva? Fala a verdade, dá raiva, né? Porque a gente diz quando uma pessoa ignora a gente que ele é o quê? Orgulhoso. Então não ignore a voz do Espírito no seu coração. Então hoje, se o Espírito Santo de Deus está dizendo, olha, está na hora de fazer algumas entregas, está na hora de colocar a sua vida na mão do Senhor. Ele não quer uma religião, Ele quer um coração onde Ele possa construir o templo dEle aí dentro de você. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, e você vai ser o templo vivo de Deus. Ele quer que você aprenda a ouvir a voz dEle, porque Ele quer falar com você. Seus pecados são de ser perdoados no sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Mas sabe, isso não é o maior, porque o que Ele mais quer é que Ele possa estar todos os dias, até a consumação dos séculos, habitando a sua vida. Hoje eu estava orando, falando, Senhor, eu queria te pedir uma coisa nova. Eu queria entrar numa dimensão nova da minha vida espiritual. E comecei a colocar algumas coisas diante de Deus. Falei, Senhor, eu não sei se o Senhor aprova isso para mim, porque é o Senhor que distribui os dons, que faz tudo isso. Mas o Senhor não me disse não, então eu vou continuar pedindo. Eu quero mais. E você? Então, se o Espírito de Deus hoje está falando ao seu coração e você quer responder, quer colocar sua vida, atender a voz do Espírito, quem sabe você está lutando com Deus, para de lutar, e você vai dizer, chega Senhor, vou parar, eu vou me entregar. Às vezes a gente acha que sabe tudo, né? E o Senhor está dizendo no meio dessa pandemia para a gente, filho, você não tem controle nem do tempo, você não tem controle das oportunidades, você não tem controle nem do ar que você respira. Um médico que pegou Covid, a gente estava conversando por telefone enquanto ele estava no hospital. Ele disse assim, pastor, eu nunca lembrei tanto dessa expressão que o senhor usa, que a gente não é dono nem do ar do que a gente respira, porque eu tentava respirar e não vinha. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, fica de pé aqui, você que está conosco no seu lugar, eu quero orar com você hoje. Fica de pé, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Se você está aí na sua casa, se ajoelha na presença de Deus, eu quero orar com você. Se você está ouvindo pelo rádio, encosta o carro agora, e a gente vai na presença de Deus responder, porque Ele é digno de uma resposta. Vamos orar juntos? Querido Senhor, esse povo que se coloca na Tua presença, está dizendo, eu quero Jesus, eu quero a Tua intervenção, eu quero a habitação do Teu Espírito, eu quero, Senhor, a revelação da Tua graça, eu quero, Senhor, o perdão dos meus pecados, eu quero, Senhor, estar pertinho, bem pertinho do Senhor. Ó Pai, talvez eu me sinta o mais distante de todos os seres, mas a Tua palavra me diz que não há distância grande demais que o Senhor não possa nos trazer. Então eu estou aqui para dizer, vem Senhor Jesus, visita-me com a Tua graça, porque o meu coração está aberto para a Tua vontade, para a Tua glória habitar dentro de mim. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, visita esse Teu povo. Visita, começa a derramar do Teu Espírito Santo, começa a derramar dos Teus dons, começa a derramar, Senhor, da Tua graça, que a alegria da salvação transborde, que o discernimento do Senhor esteja sobre eles, Senhor, que a sabedoria do alto comece a ser derramada, que fome e sede da Tua palavra, ó Pai, que venha, Senhor, libertação das coisas que o inimigo colocou como amarras da vida, que venha coragem para pedir perdão e para perdoar,
Que venha, Senhor, a alegria de promover e ser instrumento de restauração. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.